Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E o cessar-fogo entre o eixo imperialista Israel, Estados Unidos e o Irã parece ter chegado a um precoce fim nesta segunda-feira. As Forças Armadas iranianas afirmaram que sua força naval impediu a entrada de navios de guerra americanos no Estreito de Hormuz, com um aviso firme e imediato, segundo a agência de notícias Tasnim. A agência Fars informou que 2 mísseis atingiram um navio da Marinha dos Estados Unidos perto da ilha de Jask, depois da embarcação ignorar os avisos de parar. De acordo com a agência, a fragata americana não conseguiu prosseguir sua rota devido aos impactos e foi forçada a recuar e fugir da área. Do outro lado, a Marinha estadunidense afirmou não ter nenhum navio avariado ou abatido. O ditador Donald Trump afirmou em suas redes sociais que vai criar o Projeto Liberdade para escoltar navios que queiram cruzar o Estreito de Hormuz. Trump prometeu combater com firmeza qualquer interferência na escolta aos navios, que ele chamou de gesto humanitário. A operação, que já foi abortada, pretendia retirar mais de 700 embarcações, incluindo 120 petroleiros carregados que estão presos no Estreito de Hormuz. Na madrugada de domingo para segunda, o exército do Irã alertou os Estados Unidos que atacará as forças estadunidenses se a missão se aproximar ou entrar na rota naval. A publicação de Trump vem após o Irã ter afirmado que recebeu uma resposta dos Estados Unidos à sua mais recente proposta de negociações de paz. A mídia estatal iraniana informou que Washington enviou a resposta por meio do Paquistão e que o conteúdo está sendo analisado. E o Congresso inimigo do povo agora mostrou que também é o maior amigo dos criminosos. Em votação para derrubar o veto da presidência ao PL da dosimetria, 318 deputados e 49 senadores votaram a favor da derrubada do veto. Uma completa falta de vergonha na cara. Vamos lembrar, a dosimetria é aquele projeto criado para reduzir a pena dos envolvidos e condenados pela tentativa de golpe de Estado para restringir direitos democráticos. O objetivo é criar uma legislação para liberar os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Mas o projeto estende a ideia de redução de penas também para outros crimes, inclusive crimes violentos. Ainda existe uma discussão em torno do tema, pois o veto presidencial foi sobre o projeto como um todo. E o Congresso desmembrou o veto, derrubando o veto apenas para aprovar a anistia para crimes de abolição do Estado de Direito e de golpe de Estado. Esse desmembramento, teoricamente, não poderia acontecer. O STF ainda não se manifestou sobre o assunto e, de acordo com veículos tradicionais de mídia, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa desastrosa votação em relação à dosimetria mostra, mais uma vez, que a política que privilegia os acordos com Centrão e companhia não nos leva a nada. Não há saída, se não apostarmos na mobilização popular. Os sindicatos e movimentos populares não podem atuar a reboque do governo. Independência é fundamental. E o povo tomou as ruas no dia 1º de maio para protestar pelo fim da escala 6x1 e também contra a PL da dosimetria. Em Belo Horizonte, o ato aglutinou algumas milhares de pessoas, que se concentraram na Praça Raul Soares. O ato finalizou na Praça 7 e um grupo estendeu até o Samba do Trabalhador no viaduto Santa Teresa. Em BH, como sempre, o ato, além da forte reivindicação pelo fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho sem redução de salário e fim da dosimetria, também foi reivindicado o fim do arcabouço fiscal, que é aquele limite, aquela lei que limita os investimentos nas áreas sociais. Derrubar o arcabouço fiscal é fundamental para avançar nas necessidades da nossa classe, como a revogação da reforma trabalhista e da Previdência. E sobre a redução da jornada de trabalho, é importante lembrar que a reivindicação é de, no mínimo, 36 horas. Outra marca do ato foi o internacionalismo. O que é isso? O mundo é globalizado e, por isso, a solidariedade aos povos que estão sendo atacados é muito importante.
No Por Dentro da Questão, nós vamos aprofundar este debate. Solidariedade aos povos que estão sendo atacados e é importante lutar contra a criminalização de quem condena o extermínio do povo palestino, como é o caso de Tiago Ávila, que está preso no Estado de Israel por organizar uma flotilha de solidariedade, e também José Maria de Almeida, presidente do PSTU, condenado por fazer uma fala em defesa da Palestina. Em São Paulo, o inimigo da educação Tarcísio impediu a manifestação na Avenida Paulista para fazer um ato de apoio ao Bolsonaro com apenas 95 pessoas. Os atos organizados pelos sindicatos e movimentos sociais aconteceram na Praça Roosevelt e na Liberdade com centenas de trabalhadores. A tramitação do PL pelo fim da escala 6x1 avança no Congresso. Hugo Mota convocou sessões para acelerar a votação. O relator já foi definido, é o deputado Léo Prates. A PEC 148 de 2015, que propõe a redução para 36 horas, também avançou sem grandes resistências, fruto até agora da mobilização popular. E um dia após os cortes no número de técnicos de enfermagem em ambulâncias do SAMU feitos pelo governo municipal, os reflexos já começam a aparecer. Na madrugada de sábado, uma ocorrência mobilizou 3 ambulâncias. Com os cortes dos contratos dos técnicos realizados pela Prefeitura, as unidades básicas do SAMU estão funcionando com apenas um auxiliar, o que dificulta enormemente o atendimento de emergência. O prefeito de BH alega que no Brasil inteiro essa medida já é regra. Mas segundo Érica Santos, conselheira de saúde que nos concedeu uma entrevista na semana passada, Contagem, Betim e Ibirité, assim como outras cidades da região metropolitana, continuam com 2 técnicos por ambulância. Outro argumento da Prefeitura para realizar esse desmonte é que esses técnicos eram mantidos por uma verba emergencial criada durante a pandemia da Covid e que foi suspensa. Mas antes da pandemia, as ambulâncias do SAMU já utilizavam 2 técnicos por veículo. Vale lembrar que em outras capitais que não têm 2 atendentes no mesmo carro, tem um atendimento de moto para que o socorro chegue mais rápido ao local. Ou seja, quando o SAMU chega, já tem um socorrista no local. Esse caso evidencia na prática que equipes reduzidas nas ambulâncias ameaçam a vida das pessoas. O SAMU é um serviço essencial e atende ao conjunto da população. E como eu falei, na semana passada nós ouvimos a Érica Santos, conselheira de saúde, e agora nós vamos ouvir a Aline, que é diretora do Sindibel. Ela vai falar sobre o Orçamento Municipal da Saúde. Agora, no Giro de Notícias, vamos conversar com a Aline, que é diretora do Sindibel, trabalhadora da saúde municipal de Belo Horizonte, para tratar um pouco sobre essa questão da saúde de Belo Horizonte e dessa questão com relação aos recursos financeiros da saúde. Aline, na semana passada, conversamos um pouco com a Érica sobre a crise no SAMU, mas parece que é parte de algo mais amplo de uma política de cortes da gestão Damião. Fala pra gente o que a Prefeitura está apontando como cortes na saúde. Há um suposto déficit na saúde de Belo Horizonte de cerca de 300 milhões de reais, em que o próprio prefeito anunciou na mídia que demitiria o secretário Danilo para trazer o secretário Miguel, lá do Espírito Santo, que é formado em economia, para reduzir gastos na saúde. Não está havendo transparência por parte da prefeitura ao dizer como será essa redução de gastos. A não renovação dos contratos temporários do SAMU nos pegou de surpresa, pois isso não foi discutido com os trabalhadores, não foi discutido com o controle social. Foi uma decisão que foi tomada para corte de gastos. Que áreas irá atingir diretamente e quais as consequências para o atendimento? Hoje há na prefeitura muitos contratos temporários que já têm longa data que solicitamos, enquanto sindicato, redimensionamento das equipes, porque sabemos que há desfalque nas equipes, que a quantidade de profissionais hoje nas UPAs, nos centros de saúde, não é suficiente para atender toda a demanda e acaba que existe sobrecarga de trabalho dos trabalhadores, a população acaba ficando insatisfeita. Então, sabemos que há contratos. Estamos em momento emergencial decretado pelo próprio prefeito, em que ele pode, inclusive, contratar. Então, a preocupação é grande porque não sabemos quando
e onde serão os próximos cortes. A questão do SAMU e do transporte sanitário é só a ponta do iceberg. Qual o processo de mobilização da categoria para responder a isso? Nesse sentido, o Sindibel solicitou ao Conselho Municipal de Saúde que convocasse uma plenária ampliada de trabalhadores, usuários, em caráter de emergência, para poder fazer a discussão desses cortes. Que dívida é essa? Por que o município está com 300 milhões de dívida na saúde? Quais são as medidas possíveis a serem tomadas em que não haja corte de profissional? Porque nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos certeza de que diminuir o número de profissionais traz impacto diretamente na qualidade da assistência. Menos pessoas para atender, vai demorar mais tempo das pessoas aguardando atendimento, a sobrecarga vai ser maior e, com certeza, o maior prejudicado é o usuário do SUS. O Conselho Municipal de Saúde já convocou uma plenária ampliada, extraordinária, para o dia 6 de maio, às 9 horas, no auditório do Conselho Municipal de Saúde. Foram convidadas diversas autoridades, inclusive o secretário municipal de saúde e o prefeito Álvaro Damião, para prestar esclarecimentos para os trabalhadores, para os usuários, para a sociedade civil, o motivo dessa dívida e o motivo desses cortes, que até o presente momento não foi apresentado para os trabalhadores e para os usuários do SUS, que são, inclusive, os maiores interessados nesse assunto. Aproveitamos, então, a oportunidade para convidar a população a estar presente nessa plenária no dia 6 de maio, às 9 horas, no auditório do Conselho Municipal de Saúde, para debater sobre esse importante assunto que impacta diretamente a qualidade de vida dos usuários do SUS, a saúde do SUS BH.